Sejam todos bem-vindos a mais uma conferência do curso de autoconhecimento. Hoje abordaremos o tema número 24, a vida e o nível do ser. O objetivo desta conferência é compreender o que é um nível de ser, identificar qual nível de ser possuímos neste momento, entender como podemos modificá-lo ou ascender a um nível mais elevado e, finalmente, perceber como a transformação do nosso nível do ser conduz, inevitavelmente, à transformação da nossa própria vida. Se realmente desejamos transformar a nossa vida, precisamos começar refletindo profundamente sobre ela. Devemos nos perguntar qual é o verdadeiro sentido da nossa existência. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Para que vivemos? Por que vivemos? Precisamos reconhecer que, na verdade, não possuímos respostas satisfatórias para essas questões transcendentais. Muitas vezes nos conformamos em viver de maneira mecânica, perseguindo objetivos subjetivos que não nos conduzem a nada realmente superior ou transcendente. E tudo isso acontece porque desconhecemos o verdadeiro propósito da nossa existência. O mais grave de tudo é a estranha e difícil situação em que nos encontramos. Ignoramos a causa de nossas tragédias e sofrimentos, mas mesmo assim acreditamos saber tudo. Precisamos nos tornar mais reflexivos, para que possamos tomar consciência do estado em que estamos, compreender quais são as causas internas de todos os nossos males, e perceber que temos, dentro de nós, o poder de transformar nossa vida e libertar-nos definitivamente do sofrimento. As pessoas costumam acreditar que alcançarão a felicidade ao possuir muito dinheiro, títulos universitários, uma posição social elevada ou uma aparência física ideal. E, quando conseguem obter essas coisas, enchem-se de orgulho e sentem-se fortes, porém, no fundo, continuam terrivelmente fracas. Basta que uma tragédia surja em nossa vida, um desastre natural, um fracasso financeiro, uma perda dolorosa ou uma doença difícil, para percebermos nossa verdadeira fragilidade. Infelizmente, por trás de tantos estudos, boas maneiras e estabilidade econômica, sabemos que qualquer simples dor de estômago já é suficiente para nos deixar tristes, angustiados e profundamente infelizes. No íntimo, seguimos miseráveis. Passamos a acreditar que somos grandes, importantes, donos da verdade. Lutamos incessantemente para conquistar aquilo que consideramos essencial para a vida: um bom relacionamento, um emprego desejado, uma família bonita, fama, dinheiro, prestígio. Mas, quando finalmente alcançamos isso, percebemos que continuamos insatisfeitos, em muitos casos, ainda mais infelizes. A pessoa encontra o parceiro tão sonhado, mas segue sofrendo porque o relacionamento não corresponde ao que esperava. Consegue o emprego que acreditava trazer felicidade, mas continua sofrendo porque o trabalho exige demais, o chefe é complicado e já não há tempo para si mesmo. Outros permanecem infelizes por perder um ente querido, porque os filhos não se comportam como desejam, porque o companheiro traiu, ou porque, ao conquistar fama, perde sua privacidade. E, assim, independentemente das circunstâncias externas, seguimos infelizes e miseráveis, e nem sequer entendemos o porquê. Tudo isso se deve à decadência do nosso nível de ser. Embora tenhamos a ilusão de que, como humanidade, estamos evoluindo, basta olhar para a história para perceber que seguimos sendo os mesmos bárbaros de antes, e, em vez de melhorarmos, estamos piorando. Vivemos na era do maior acesso à informação e, paradoxalmente, na era da maior ignorância. Quase ninguém se dedica realmente a investigar, a refletir, a buscar profundamente. Todos esses avanços tecnológicos e essa abundância de informações têm servido, na prática, para nos tornar seres mais preguiçosos, lascivos, gananciosos e invejosos. Como humanidade, há muito tempo estamos em decadência. E isso acontece porque mudanças externas não são capazes de produzir verdadeiro avanço interno e espiritual. Toda a humanidade deseja transformar o mundo, mas quase ninguém deseja transformar a si mesmo. No entanto, a transformação das massas, do povo, não é possível se o indivíduo, cada pessoa, não se transformar primeiro. A massa é simplesmente a soma dos indivíduos. Se a sociedade em que vivemos é como é, sofrendo com todos os males que sofre, isso acontece porque cada um de nós, como indivíduo,
carrega internamente esses mesmos males. Mas preferimos criticar a corrupção que vemos nos outros, enquanto, ao mesmo tempo, justificamos continuamente a nossa própria corrupção interior. Se fazemos parte desta sociedade, é porque estamos em sintonia vibratória com o ambiente em que vivemos. E, se desejamos uma mudança real em nossas vidas, precisamos mudar a nós mesmos, precisamos elevar o nosso nível de ser. Mas afinal, o que é um nível do ser? Da mesma forma que existem diferentes níveis sociais, também existem diferentes níveis de ser. Um nível de ser é um nível moral. É o que somos internamente. E o que somos por dentro não tem relação com idade, posição social, escolaridade, beleza ou fama. Nosso nível de ser pode ser o do ciumento, do depressivo, do violento, do ladrão, do invejoso, do luxurioso, do bêbado, e assim por diante. E continuaremos sendo isso internamente, independentemente de sermos ricos ou pobres, instruídos ou sem estudos, famosos ou desconhecidos, jovens ou idosos. É aquilo que somos por dentro que define nosso nível de ser, e é isso que atrai as circunstâncias que vivemos. Uma pessoa dominada pela luxúria sempre atrairá cenas, situações e até tragédias relacionadas à luxúria, envolvendo-se nelas constantemente. Um bêbado atrairá bêbados, bares e ambientes afins. O que atrairá o avarento? O egoísta. Quantos conflitos, quantos problemas, quantas prisões, quantos infortúnios. Pela lei da atração, ou lei da correspondência, estamos sempre atraindo tipos específicos de pessoas e circunstâncias de acordo com o nosso nível de ser. Por isso o que aconteceu ontem volta a acontecer hoje e acontecerá novamente amanhã. Repetimos os mesmos erros e não aprendemos as lições da vida. As situações se repetem continuamente, dizemos as mesmas coisas, fazemos as mesmas coisas, lamentamos as mesmas coisas. Essa cansativa repetição de dramas, comédias e tragédias continuará enquanto carregarmos dentro de nós os elementos indesejáveis da raiva, ganância, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula e tantos outros. Enquanto nosso nível de ser não mudar de maneira radical, a repetição de nossas misérias, dramas e infortúnios continuará. Tudo o que acontece externamente, no palco da vida, é apenas o reflexo do que carregamos dentro de nós. O exterior é sempre o reflexo do interior. Quando alguém muda por dentro, e essa mudança é realmente profunda e radical, as circunstâncias externas da vida também se transformam. Mas, para isso acontecer, é necessário desejar de verdade uma mudança real, querer sair dessa rotina cansativa, dessa existência mecânica, repetitiva e esgotante. Se realmente aspiramos a uma transformação radical, a primeira coisa que precisamos compreender é que cada um de nós se encontra, neste momento, em determinado nível de ser. Qual é o seu nível de ser? Você já refletiu seriamente sobre isso? Não é possível passar a outro nível se ignorarmos o estado em que estamos agora. Se não soubermos quais defeitos carregamos dentro de nós, aqueles que nos mantêm presos ao nível atual, vivendo ansiedade, tristeza, conflitos, decepções, problemas econômicos, dificuldades familiares e sofrimento, não seremos capazes de eliminá-los. E, se não os eliminarmos, não conseguiremos elevar o nosso nível de ser. Para compreender melhor a importância de elevar o nosso nível de ser, podemos imaginar uma grande escada que se estende verticalmente, de baixo para cima, com inúmeros degraus. Inquestionavelmente, estamos posicionados em algum desses degraus. Lá embaixo existiram pessoas piores que nós, lá em cima, pessoas melhores. Nesta vertical extraordinária, essa escada maravilhosa, encontramos todos os níveis de ser, porque cada pessoa é diferente internamente. Existe também uma linha horizontal, que simboliza a linha da vida. Ela está relacionada ao tempo, nela nascemos, crescemos, casamos, geramos filhos, envelhecemos e morremos. A personalidade se desenvolve nessa linha horizontal do tempo. Já os níveis de ser não pertencem ao tempo. Eles não têm relação com a linha horizontal, encontram-se dentro de nós, agora, na linha vertical. Na escada maravilhosa, o tempo não existe. Em seus degraus encontramos apenas estados de ser. Um nível mais elevado de ser está imediatamente acima de nós, disponível momento a momento.
Não está em um futuro distante na linha do tempo, está aqui e agora, dentro de nós, na vertical. A personalidade nasce e morre no tempo. O ser, porém, é eterno. Assim começamos a compreender que a única forma real de transformar nossa vida é elevando nosso nível de ser. Então, vejamos como fazer isso. O primeiro passo é identificar em que nível de ser nos encontramos agora. E isso se faz observando a nós mesmos e refletindo sobre o que estamos atraindo para a nossa vida. Que tipo de pessoas e circunstâncias você atrai constantemente? Observe que tipo de pessoas permanecem ao seu redor: violentas, invejosas, preguiçosas, queixosas, gananciosas, manipuladoras, cruéis? Se esse tipo de pessoa está frequentemente próximo de você, isso ocorre porque, pela lei da correspondência, existe afinidade psicológica. Aí está o seu nível de ser. Esses são os defeitos psicológicos que você precisa observar e eliminar, começando dentro de si mesmo. Assim que você começar a identificar e reconhecer o seu nível de ser, ou o seu nível moral, deverá nascer dentro de você um desejo ardente de mudar a vida que tem. Esse desejo se tornará a força que o impulsionará a eliminar os defeitos psicológicos que o mantêm preso ao nível de ser atual. É muito comum estarmos apegados ao nosso nível de ser, presos à forma como vivemos e sentimos agora. Muitas pessoas preferem continuar sofrendo, em vez de sair de sua zona de conforto e enfrentar o desconhecido. Mas, se não rompermos com esses velhos padrões, com essas formas desgastadas de pensar, sentir e agir, nunca seremos capazes de ascender a níveis mais elevados de consciência. Depois disso, precisamos compreender que existe apenas um lugar e um tempo onde é possível elevar nosso nível de ser, aqui e agora. É exatamente nesse ponto onde a linha vertical e a linha horizontal da vida se cruzam, formando a cruz. A possibilidade de mudança não esteve em nenhum instante passado e não estará em alguma circunstância futura. Ela existe somente quando permanecemos em constante estado de autoobservação, descobrindo os defeitos psicológicos que nos mantêm presos ao nível atual e eliminando-os. Aqui e agora podemos descobrir nossos defeitos de vício, violência, submissão, medo, preguiça, ganância, inveja, ciúme, ressentimento, tristeza, apego, autopiedade e muitos outros. E, eliminando-os neste exato momento, podemos ascender um degrau no nosso nível de ser. Devemos lembrar que um nível mais elevado de ser está imediatamente acima de nós, momento a momento. Não está em um futuro distante, mas aqui e agora, dentro de nós, na vertical. Todos os nossos problemas podem ser resolvidos se aprendermos a modificar nosso nível de ser. Precisamos aprender a enxergar essas duas linhas atuando dentro de nós a cada instante. Na linha horizontal encontramos a vida cotidiana com suas circunstâncias, desafios, perdas, dívidas e dores, bem como todas as pessoas que atraímos para nosso entorno. Na linha vertical não existe passado nem futuro, existe apenas o presente e a possibilidade real de ascender a níveis cada vez mais elevados do ser, onde atrairemos situações e pessoas que contribuirão positivamente para o nosso desenvolvimento interior. A chave está na autoobservação. Por exemplo, ao refletir sobre o seu nível de ser, você pode perceber que vive constantemente situações de brigas e discussões com seu parceiro. Talvez note que isso se tornou recorrente em sua vida e que impede você de sentir paz e felicidade. Você percebe que está preso a esse nível de ser e deseja mudar. Então começa a se esforçar para permanecer em estado de autoobservação, vigiando sua mente, suas emoções, suas palavras e ações, momento a momento, para descobrir quais defeitos psicológicos atuam nessas situações e são os verdadeiros responsáveis por atrair esses conflitos. Quando surge o momento em que a discussão começa, você tenta não se identificar com os defeitos que aparecem dentro de você. Se mantiver consciente, perceberá como o orgulho surge toda vez que seu parceiro reclama ou aponta um erro seu. Notará a impaciência, a irritação, e verá a raiva mover-se em suas emoções. Nesse instante, por estar presente e atento, você descobre que seu nível de ser é o de uma pessoa orgulhosa e colérica. Se nunca percebesse isso,
Poderia passar a vida inteira repetindo os mesmos conflitos, não apenas com essa pessoa, mas com futuros relacionamentos, sem jamais notar que você mesmo estava atraindo essas situações. Mas agora que sabe qual é seu nível de ser, pode mudá-lo. E como fazer isso? Negando-se a permitir que essas formas negativas de ser se expressem através de você. Realizando uma eliminação consciente de cada um desses defeitos. Para cada pensamento negativo que surgir, você pede à força amorosa da sua consciência que o elimine. Mentalmente pode pedir: Mãe Divina, elimine este defeito de dentro de mim. O mesmo com as emoções de impaciência, raiva, ressentimento. Você pede ajuda interior para eliminar o desejo de gritar, ferir com palavras, responder sarcasticamente. E o que acontece? Cada defeito aprisiona uma parte da consciência. Quando o eliminamos, essa consciência se liberta e passamos a agir de maneira consciente, sem o condicionamento do ego. Você terá subido um degrau no nível de ser. Verá que para existir uma briga são necessárias duas pessoas, mas se uma delas transcende conscientemente a situação, tudo muda. Se continuar praticando isso, momento a momento, grandes transformações ocorrerão dentro de você. E, como consequência, também no exterior, porque toda a mudança interna acaba refletindo-se na vida. Enquanto permanecermos nesse ponto vivo que é o presente, teremos sempre a oportunidade de elevar nosso nível de ser. Quando surgirem situações difíceis, com autoobservação poderemos reconhecer as formas negativas dentro de nós que as atraem e eliminá-las, subindo mais um degrau. Assim, a vida se transformará. Nos relacionaremos melhor com todos e deixaremos de atrair pessoas e circunstâncias que correspondiam ao nosso antigo nível de ser. Mas existe um detalhe muito importante que precisamos considerar: não devemos cometer o erro de criticar aqueles que consideramos estar em um nível inferior de ser. Muitas vezes, alguém abandona um vício e, em vez de compreender quem ainda não conseguiu mudar, passa a criticá-lo e julgá-lo. Isso é um grande erro. A crítica revela a falta de compreensão e nos faz descer em nosso próprio nível de ser. Quando realmente compreendemos e eliminamos um defeito dentro de nós, elevando nosso nível de ser, passamos a entender como esse defeito psicológico atua, como domina a mente e as emoções de uma pessoa, e como pode mantê-la escravizada. Então, em vez de criticar, nasce dentro de nós o desejo sincero de ajudar os outros a elevar seu nível de ser. E fazemos isso compartilhando o conhecimento dos 3 fatores da revolução da consciência, que tornam possível subir de maneira constante e consciente tanto nos níveis de ser quanto nos níveis de consciência. Como vimos, a base para subir cada degrau nessa escada dos níveis do ser é a morte psicológica, eliminar, instante a instante, cada uma das nossas formas negativas de ser. O nascimento espiritual é o que nos dará a elevação. Por meio do suprassexo, as centelhas de consciência libertadas pela morte psicológica se integram em nossa coluna vertebral, transformando níveis de ser em níveis de consciência. Os níveis de ser nos permitem transformar nossa vida. Os níveis de consciência são os que nos aproximam do nosso verdadeiro ser, do nosso Deus interior. E esses níveis de consciência se expressam na coluna vertebral. O sacrifício pela humanidade é o impulso que nos permite avançar mais rapidamente nesses níveis do ser, porque o motor desse trabalho interior é o amor. Quando ajudamos os outros a transformar suas vidas, esse amor nos impulsiona a crescer e a ascender ainda mais depressa. E para concluir este tema tão interessante, vamos falar um pouco sobre a rebelião psicológica. Sabemos que, nos momentos em que a vida fica muito complicada, torna-se difícil para as pessoas lembrarem de si mesmas, se esforçarem para se auto-observarem e conseguirem transcender aquela situação. Quando, por exemplo, perdemos o emprego, quando um ente querido falece, quando um relacionamento chega ao fim, quando a nossa empresa entra em falência, entre outras situações semelhantes, nesses momentos é muito difícil não nos identificarmos com tudo o que está acontecendo. Porém, é justamente nesses momentos que precisamos aprender a ser guerreiros. Nessas circunstâncias devemos apelar para a rebelião psicológica e fazer o máximo esforço para não nos identificarmos. Porque, se soubermos observar, é das situações mais difíceis que podemos resgatar mais compreensão e sabedoria. E somente por meio da rebelião psicológica podemos sair mais rapidamente dessas circunstâncias. Como praticar a rebelião psicológica?
Esforce-se para não se identificar com as situações da vida. Entenda que tudo passa. Você já enfrentou situações muito difíceis no passado, mas elas passaram. E da mesma forma, tudo aquilo que hoje parece tão complicado também vai passar. Entre em meditação reflexiva, realize um confronto lógico que lhe permita compreender que toda essa situação vai se dissolver. E isso acontecerá se você trabalhar em si mesmo, resolvendo interiormente essa experiência, eliminando os defeitos psicológicos que se manifestam nela. Assim, a circunstância externa se dissipará mais rapidamente, porque, à medida que ocorre uma transformação interna, o exterior também se transforma. Dessa forma, você deixará de reagir mecanicamente. Se antes só sabíamos responder às dificuldades com tristeza, raiva, ódio ou desejos de vingança, agora aprenderemos a ser rebeldes psicológicos e agir conscientemente. Esta conferência é especialmente importante, porque nos permite compreender que a verdadeira felicidade surge quando entendemos que as circunstâncias da vida são apenas um reflexo daquilo que somos por dentro. Se você deseja transformar sua vida, faça isso a partir do momento presente. Aprenda a elevar o seu nível do ser. Lembre-se de deixar nos comentários qualquer dúvida que tiver. Também convido você para o próximo tema do curso, no qual falaremos sobre esoterismo, pseudo-esoterismo e esoterismo. Será uma conferência realmente importante, que nos ajudará a diferenciar os tipos de conhecimento que recebemos e compreender quando estamos diante de uma escola verdadeiramente esotérica e quando estamos diante de uma escola pseudo-esotérica. Assim, entenderemos qual é a nossa posição atual dentro do conhecimento e quando realmente começa a experiência prática do trabalho esotérico. Não perca esse tema tão interessante. Até a próxima conferência!